A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira, mais uma vez com uma palavra de Deus para você, sempre com a mesma esperança que essa palavra venha transformar a sua vida, transformar a vida das pessoas que estão junto de você. Amém? A palavra está no livro de Êxodo, no capítulo 12, e a palavra diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? O livro de Êxodo é um livro que foi escrito por Moisés. Moisés significa tirado da água. Esse livro tem a figura de Moisés como uma figura central. Ele é o profeta hebreu que liderou os israelitas na saída do Egito. Êxodo é tradicionalmente atribuído a ele. Você vê que 4 passagens em Êxodo dão forte apoio à autoria mosaica pelo mesmo porte do livro. Através de vários eventos, e de encontro face a face com Deus, Moisés recebeu a revelação daquelas coisas que Deus desejava que ele soubesse. Assim, através de processos de inspiração do Espírito Santo, Moisés comunicou ao povo hebreu, tanto na forma oral como na forma escrita, as informações que lhe foi revelada. E essa aqui é uma delas, tá? Que ela foi colocada para quem? Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito. Veja como é importante ouvir e obedecer a palavra do Senhor. É muito importante isso. Porque Deus sempre vai nos abençoar enquanto nos posicionamos em obediência. E aqui nós estamos falando da instituição da Páscoa. A Páscoa foi originalmente uma festa para aqueles que seriam libertados pela obediência direta a Deus. Você viu como uma prova dinâmica e final da presença e do cuidado protetor de Deus. A sua celebração, continuada por toda a congregação de Israel, servirá como um memorial para aqueles que foram libertos e toda a sua descendência, ou seja, até hoje. A Páscoa é celebrada no mês de Nissan, também ela é chamada de Abib, que está entre o mês de março e abril, ok? Marcando assim um ano, pois sua origem marca o início da nova vida de Israel como povo, e caracterizada pela escolha de um cordeiro que é sacrificado
4 dias depois e comido como parte de uma refeição comemorativa, sendo uma festa de esperança e vida. A Páscoa ela representa libertação e novos começos. Em muitos dos seus elementos, que a Páscoa representa, ela é um tipo de Cristo, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus. Sim, amado, sim. Eu estou falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os pecados do mundo. O Senhor fala para que marque as ombreiras, sabe, aquela entrada da porta, as vergas das portas, com sangue, ele pega e coloca ali o sangue. Por quê? Porque Deus ia ferir. Ele fala aqui, ó, a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Observe que Deus ele não fez uma análise, ele não fez uma crítica, e muito menos gerou um padrão para dizer quem era digno de ser salvo dentro daquelas casas. Ele manda colocar o sangue do cordeiro ali. Ele verificou se havia o sangue nos batentes da porta. Na frente da casa tinha que ter o sangue. Porque, sabe, nenhum de nós tem que se considerar digno. Somente o sangue de Jesus pode nos cobrir, selar, salvar e remir. Jesus, quando estava na cruz, e viram aquele momento que ele havia morrido, quando ele estava morto, ele quebrou, os soldados quebraram as pernas dos dois malfeitores, mas não quebraram as pernas de Jesus. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, aonde sai sangue e água. Esse sangue e água, ele significa nascimento, um novo tempo, uma nova estação na vida de todos. E foi o que aconteceu. Jesus ressuscitou, ou seja, uma passagem da morte para a vida. A Páscoa é uma passagem. Para os hebreus cativos, uma passagem do cativeiro para a liberdade. Exatamente o que aconteceu aqui no texto que nós lemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus e faça essa passagem de uma vida dominada pelo maligno, pelo demônio, com setas na sua mente, com coisas ruins para cima de você, com enganos, para uma vida eterna de paz no Senhor. A paz de Deus. O cordeiro ele foi morto, mas ele reviveu. Saia das trevas e viva. Tome uma decisão. Quando você está num culto e alguém fala para você, quem quer entregar a vida a Jesus, não é você ir na emoção. Pare de fazer as coisas pela emoção. Tome uma decisão na sua vida. Páscoa é passagem. Você vai tomar uma decisão de passar do que você vive nesse cotidiano sombrio para uma vida de luz. Você sai de um lugar para outro muito melhor. Páscoa não é coelho. Páscoa não é peixe, bacalhau. Páscoa não é você, hoje eu não vou tomar cerveja, eu vou encher a cara de vinho. Páscoa não é nada disso. Páscoa é celebrar a vida, vida eterna com Jesus. É uma passagem. Jesus, ele nunca vai julgar se você é digno. Você tem que tomar uma decisão e se lavar nesse sangue poderoso que é o sangue de Jesus. Ter a marca de Cristo. A luz de Cristo, quando você toma essa decisão, você está passando de um lugar para o outro, de uma margem para a outra, você está com a luz de Cristo, vai começar a brilhar em você. As pessoas vão ver a luz em você.
Passe de um lugar cativo para a liberdade em Cristo Jesus. As suas ombreiras, as vegas das suas portas estarão marcadas com sangue de cordeiro. Quem é digno? Ninguém é digno. Somos salvos pela graça de Jesus, a qual já está instituído antes da fundação do mundo. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Nós vamos ler um texto para você entender melhor e finalizarmos. Esse texto está no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Preste bem atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Então não é pela sua capacidade, pela sua força, pelo seu mérito. Esses homens, essas mulheres, essas crianças que estavam lá no Egito, esses hebreus, não foi por obras dele que Deus foi lá e mandou eles colocarem o sangue na porta das casas, ali nas ombreiras. Foi pelo amor de Deus. Você não é salvo porque você fez boas obras. Quando você vai fazer uma obra boa, primeiro analise você se você realmente é uma pessoa boa. Se você consegue enxergar Cristo em você. Se você consegue ter o amor de Cristo em você. Se você não criou padrões, quem vai ser salvo? Esse ou aquele? Esse serve para ser salvo, esse não serve. Aquele povo, Deus não fez nenhum padrão. Deus não fez nenhuma análise. Só falou assim, coloque o sangue. Que o sangue de Jesus esteja lavando você nesse exato momento. Que você seja realmente transformado pelo sangue derramado de Jesus. Que você entenda que a Páscoa é uma passagem. Eles passaram, eles estavam ali cativos no Egito e pelo sangue eles foram libertos. Eu quero que pelo sangue hoje você seja liberto. Eu quero orar por você. Pai, que a humanidade venha te entender, que a humanidade venha conhecer Jesus, que a humanidade venha entender a obra da salvação, que aquele sangue derramado, aquele sangue foi para nos salvar, que aquela lança colocada no costado de Jesus, onde desce sangue e água, todos nós venhamos entender que é um novo tempo, um nascimento, algo novo. Como nós provamos isso, Pai? O Senhor deixou sinais. A mulher, quando vai ter um bebê, a bolsa dela estoura, sai o quê? Água, sangue, sinal do nascimento de uma vida. Entendam. Jesus, ele veio para nos salvar. Então, amados, amadas, aonde você estiver, aprenda primeiro a perdoar. Entenda o que é o perdão. Pare de julgar. Entregue sua vida completamente. Tome essa decisão que Jesus vai tomar conta de tudo que é seu. Entregue tudo a Ele. Não é pela força, não é o seu braço, é o Espírito Santo de Deus. Que Ele venha tocar em você e haja uma mudança total na sua vida.
haja uma mudança naqueles que estão ao seu redor. Eu declaro hoje na sua casa que haja cura, que haja mudança, que haja salvação. Que na sua casa, a partir de agora, haja um novo tempo, uma nova estação. Tudo novo se vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém.